Muito que bem, senhoras e senhores, se você chegou nesse vídeo, pula 10, 20 segundos aí, porque o recadinho rápido não tem nada a ver com você. Porque se você chegou pro outro vídeo com o mesmo nome, com a mesma thumb, eu tive que deletar, porque estava um ventilador em frente ao celular, estava tão fresquinho que eu esqueci, e aí vocês notaram com 3 segundos de vídeo que eu estava no meio de um furacão na gravação. Então eu apaguei o vídeo, o pessoal chegou até a ver que estava privado e falou, não, você botou só para os membros? Não. Eu deletei, eu privei rapidinho para tirar do ar e deletei. Eu estava num furacão, estava insuportável o vídeo, não dava para me ouvir direito. E agora eu tô regravando. É liberado para todos, pelo amor de Deus, jamais ia privar, não. Eu tive que deletar mesmo. Pronto, todo mundo agora tá nesse. Esse é o vídeo de Lucas Veríssimo ficando no Santos. E aí o tom muda um pouco. Apesar de felicidade pelo Lucas ficar, mas a gente já chega nisso. Para falar sobre a continuidade do Lucas Veríssimo no Santos, o que significa que ele não foi vendido para o Benfica nem para o Porto, os dois times que tentaram contratá-lo, principalmente o Porto, nessa terça-feira até o fim da janela lá em Portugal, 8 da noite aqui no Brasil, meia-noite lá, não deu. Mas para contar essa história a gente precisa voltar a 19 de janeiro de 2017. Nesse dia, há 3 anos e 10 meses já, Kleber Reis foi anunciado como zagueiro do Santos. Modesto Roma era o presidente. A contratação foi de Modesto Roma. 7 milhões de reais. 7. E uns quebradinhos. Naquela época eu não tinha um canal, obviamente. O canal surgiu em 2019. Mas eu tinha um blog na ESPN, que também se chamava Eu Vim de Santos, curiosamente. E na ocasião eu escrevi, não lembro exatamente o que, mas o tom era: não é uma boa, não é reforço, é contratação. Porque essas duas são palavras que caminham juntas no futebol, contratação e reforço, mas que na verdade estão aqui, ó, completamente distantes. Elas não são sinônimos, elas não são antônimos, mas elas não são sinônimos. Nem toda contratação é reforço. E eu usei o caso do Kleber Reis naquele dia, 19 de janeiro de 2017, para explicar isso também, que é a minha visão, claro. Kleber Reis fez 10 partidas pelo Santos. 10. E ele foi contratado então, e o meu argumento principal era, ele não era titular do Hamburgo. Ele fez 13 jogos na primeira temporada, 2014-2015, 24, mas só 16 como titular na segunda, 15-16, e na 16-17, em que ele no meio ele se transfere para o Santos, ele só tinha feito 7 jogos. Ele era reserva, né? Acho que os números não mentem, ele era reserva. O Hamburgo, que hoje está na segunda divisão, começou a sua queda naquela época. Em 2015, primeiro ano, no fim do primeiro ano do Kleber Reis no Hamburgo, eles jogaram pela primeira vez o playoff do rebaixamento contra o Karlsruhe. Eu devo ter errado a pronúncia, pois meu alemão é nulo, mas foi o Karlsruhe. Eles empataram o primeiro jogo e estavam perdendo de 1-0 o segundo jogo, caindo pela primeira vez na história. O Hamburgo nunca tinha caído, foi cair ano passado ou retrasado pela primeira vez na história. E eles estavam sendo rebaixados quando o Kleber, aos 44 do segundo tempo, foi colocado em campo. Ele é zagueiro, ele entrou como atacante. Lembra alguém para você? Me lembra Fabiano Nogueira, quando o Leverkusen fez a mesma coisa contra o Barcelona na Libertadores. Tal como o Fabiano Nogueira, ele não fez gol. O Hamburgo, curiosamente, conseguiu se salvar. Empatou aos 48, 47, enfim. Foi para a prorrogação, Kleber Reis tomou um cartão na prorrogação, mas no último minuto da prorrogação, eles fizeram um gol e escaparam do rebaixamento. Aquele time que continuou lutando contra o rebaixamento até cair anos depois, 18, 19, enfim, tinha o Kleber Reis como reserva. O Kleber Reis era reserva de um time ruim da Alemanha. Claro, a Alemanha tem ótimos times. O Bayern já era o Bayern. Inclusive, acho que já tinha o Guardiola naquele ano. Talvez. O Borussia já era o Borussia. Inclusive, tinha disputado a final da Champions por ali, né? Perdendo para o Bayern. Estou falando besteira? Acho que não. Tem um outro time que às vezes vai longe numa Champions. Normal. Esse ano, por exemplo, foi o Red Bull Leipzig. Naquela época, Hoffenheim estava crescendo. Enfim, sempre tem. É bom. Mas o Hamburgo era ruim. E o Kleber Reis era reserva de um time ruim. Eu falei, gente, ele não tá nem jogando. Não dá para gastar 7 milhões num zagueiro que tá reserva de time ruim. Não, você é chato nos comentários do blog. Você é anti, você torce contra. Tá bom. Ele chegou e, como eu disse, ele fez 10 jogos com a camisa do Santos em 3 anos.
e 10 vezes. 10 jogos. No Paraná nunca se firmou, no Oeste também não, hoje na Ponte não está firmado. Mas ele ainda tem contrato com o Santos até 2022. Só que aqueles 7 milhões, que seriam R$0, se a gente nunca tivesse contratado um jogador ruim, reserva de time ruim, se transformaram em 30 milhões por causa dos juros e multas. E hoje o Santos não tem dinheiro para sanar essa dívida e está punido, não pode contratar jogadores por causa dessa dívida. Se o Santos não tivesse cometido o gigantesco erro com o Modesto Roma, o homem que contratou o Nogueira, por exemplo, porque o empresário lá, que eu esqueci o nome agora, Taveira, ouviu garçom, taxista e dono de banca de jornal. Esse zagueiro é bom, o garçom disse, ele foi lá e contratou e o Modesto bancou. Difícil. Se não tivesse contratado o Kleber Reis, o Santos não deveria esse dinheiro hoje. E é por isso que eu imploro para quem me assiste, torce, gosta de futebol, nem só do Santos, quem gosta de futebol, saibam que nem toda contratação é reforço. Há contratações que dão errado no campo e fora. E o Kleber Reis deu errado em campo e muito, mas muito, mas muito errado fora. E tem contrato até hoje, que a gente não consegue pagar. É complicado. A gente tem que cobrar, não contrate jogador ruim, não contrate jogador ruim. Ano passado, quando o São Paulo, que eu adorava, e é impossível, eu não vou chegar cá, não gostava, e pediu o Uribe, eu falava, a gente não precisa de centroavante, a gente não precisa de centroavante, a gente não precisa de centroavante. Não, falta um cara, um 9 para botar a bola para dentro. O Uribe nunca fez um gol com a camisa do Santos, não precisava. Pérez bancou Cueva, sozinho. As reportagens, a Gazeta deu exclusivamente que ele foi lá e fez lá com algum empresário, que agora me fugiu o nome, para gastar bilhões no Cueva. A gente não sabe se a gente vai recuperar esse dinheiro. Entendeu? A gente tem que cobrar. Por exemplo, se eu chegar aqui, eu trabalho, eu faço um canal no YouTube e botar especulação todo dia. Santos pode contratar Robinho, Santos pode contratar Ricardo Oliveira, Santos pode contratar, não importa o nome. Vai ter uma audiência gigantesca, mas eu opto por não falar de especulação. Eu opto por falar só o que é confirmado, só o que é de verdade. Mas especulação da audiência. E às vezes a torcida, eu não quero culpar a torcida, mas a torcida gosta tanto de contratação e vamos especular e a contratação vai salvar a nossa vida, que apoia contratações bizarras como a do Kleber Reis. Até hoje tem gente que, se você perguntar, vai falar, não, foi uma boa na época. Não foi. Não foi. Ele não era mais o do Corinthians. Em que ele era pior que o Gil, né? Aquele Corinthians de 2015, 14, 13, enfim. Pós-título deles no mundo, enfim. A gente tem que cobrar. Contratações têm que ser precisas. Elas têm que realmente ter a palavra reforço cravada, carimbada. Kleber Reis nunca foi isso. E tudo isso para dizer que essa história faz hoje, no dia 6 de outubro, a parte da torcida, e eu mais ou menos incluso, ter torcido para a gente vender o nosso melhor zagueiro desde Alex. Não o Alex de hoje, o Alex de 2002. Durante a paralisação do futebol, deve ter sido em abril, maio, eu fiz um vídeo aqui brincando da seleção, a seleção dos jogadores do Santos que eu vi jogar. Eu nasci em 90, então de 90 e pouco para frente. E eu coloquei o Veríssimo. Eu coloquei o Veríssimo entre os 23 convocados, porque o Veríssimo é bom a esse ponto, o Veríssimo é ótimo. Eu passei 2019 falando que o Veríssimo era nosso melhor jogador de linha. Hoje é o Marinho, verdade. Mas o Veríssimo tá ali, ele é top 2, junto ao Soteldo top 3. Entendeu? O Veríssimo é bom para chegar na Europa, quando ele for, eu tenho certeza que um dia ele vai, e brilhar. Ele ia brilhar no Porto, eu aposto que ele não ia ficar nem 2 anos no Porto, já é para um time maior, com mais dinheiro. E eu fico triste pelo Veríssimo, porque eu quero que ele fique, porque ele é muito bom, eu quero meu time ter um zagueiro muito bom. Mas eu sei que, infelizmente, o mundo hoje do futebol exige que o cara vá para a Europa para ser mais feliz, e o Veríssimo merece essa oportunidade. Mas ele vai ficar nesse momento, né? A não ser que ocorra uma reviravolta. O mundo do futebol, reviravoltas ocorrem. E eu vou torcer muito para ele. E eu vou tentar focar nesse lado do campo. E não no lado que o Santos segue ferrado financeiramente. Eu vou rezar pra gente achar uma solução. Eu não sei qual é essa solução. E se você souber, por favor, me manda no Zap. Não no Zap, porque eu odeio o Zap. Mas eu vou ficar feliz pelo Veríssimo estar aqui com a gente, porque ele é muito bom. Eu quero ter jogadores muito bons no meu time.
Então é complicado, eu sei que a gente vai continuar vivendo um drama financeiro, mas eu sei que eu vou ter um zagueiro bom aqui, desde que ele esteja feliz e jogando bem. Eu tenho certeza que se não feliz, ele vai jogar bem porque ele é bom e tem caráter, eu confio no Lucas. É muito complicado ser torcedor nessas horas, e quando é torcedor e analista, que é o que eu me proponho a fazer, piora, porque você tem que falar a emoção, sim, ótimo, temos um grande zagueiro, mas a razão é, continuamos ferrados. Mas se a gente não tivesse cometido o erro lá atrás, a gente não pode esquecer, a gente não pode ter memória curta. A gente não pode ter memória curta, a gente tem que cobrar e cobrar e cobrar. Se a gente não contratasse um zagueiro ruim de um time ruim, que era reserva desse time ruim, quase rebaixado, e só entrava de atacante no desespero, a gente hoje não precisava nem cogitar vender o Veríssimo. E piora, a gente ia vender por 6,5 milhões de euros, sendo que é um zagueiro que já teve propostas de 10 e não vendemos e vale mais do que 10. A gente ia vender no desespero. É muito triste essa situação financeira do Santos, é tristíssima. É tristíssima. Eu não tenho solução, adoraria ter. Só para não deixar vocês sem informação completa, e eu quero aqui parabenizar e agradecer pelo trabalho. Eu jamais seria setorista, jamais, é um trabalho que não é para mim. Eu sou setorista de Stock Car no Grande Prêmio, é uma outra história. Setorista de futebol é loucura. Então, os caras que deram notícia, o Lucas Musetti, o Bruno Gilfrido, o Gabriel Santos, o Fábio Lázaro, eu vou esquecer o nome de todo mundo, mas a Gabriela Brino, que tava semana passada aqui no canal. Esses caras, eu não sei se eles me consideram amigo, mas olha, eu falo tanto deles, admiro tanto o trabalho deles, que eu considero amigo e admirador mais do que isso, porque o trabalho deles de passar o dia inteiro cobrindo Benfica, Porto, mas o Marcelo Teixeira não sei o quê, e porque é o suposto investidor, mas agora o presidente Orlando Rony, o comitê de gestão e o conselho deliberativo, os caras devem enlouquecer, eu admiro esse trabalho demais. E eu peguei aqui, por um acaso, a Gazeta, mas no Globo Esporte vai estar a mesma coisa, e no Lance vai estar a mesma coisa, e no UOL, o Éder Traschini vai estar a mesma coisa. O Santos chegou a dar o negócio como certo, mas esbarrou no percentual de futura venda, na divisão de direitos econômicos entre empresários e principalmente na falta de tempo hábil. Isso inclui, como o Santos está em período eleitoral, já citamos isso aqui, a partir de outubro toda a negociação tem que ter o aval do Conselho Deliberativo, que é o comandado pelo Marcelo Teixeira. Então, para o Santos vender o Veríssimo, o Marcelo teria que ter chamado todo o Conselho para votar a aprovação. O Conselho Fiscal chegou a aprovar, é o mesmo que indicou o Pérez o impeachment, mas não deu tempo de tudo isso juntar e chamar, fazer a reunião e ter os valores. Como começou a esbarrar em outros pontos, o Santos não vendeu. É muito confuso. Por isso até que eu respeito mais os caras que têm a coragem e a qualidade para ser setorista, porque eles têm que manjar dessa confusão. E por isso que eu proponho mais aqui no canal tática. Eu tenho paciência de sentar e fazer análise tática, mas olha, para entender que um conselho vai aprovar e tem que chamar o outro, e depois a aprovação do comitê, aí tem o presidente e não dá. E agora a gente tem que rezar por uma solução. O Lucas Veríssimo fica, tirando reviravolta, eu sempre deixo isso claro, tirando reviravolta, porque o mundo do futebol é louco. Ele tem contrato até 2024, eu duvido que fique até lá, um dia a gente vai vender de fato, eu aposto inclusive que na próxima janela. Se não na próxima, porque o brasileiro termina em fevereiro, depois de fevereiro ou na janela de meio do ano que vem. O Veríssimo é muito bom, a gente continua com um grande zagueiro, um dos maiores do século no Santos. Sele Santos do século, Alex e Veríssimo, Mansur no banco. Talvez eu esteja esquecendo de alguém na zaga. Durval e Dracena, muitos vão falar. Fico com o Veríssimo e Alex. Enfim. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Ser santista significa jamais ter paz. Um abraço para o pessoal da escola. Calma, é um abraço legal. Quem não quer o abraço pode encerrar o vídeo já. É que o abraço para a escola, eu estou abrindo a DM no Twitter para conseguir mandar o abraço, porque eu esqueci o nome. Abra Twitter. Abriu o Twitter. Vamos lá. Da oitava B, da escola que se chama Capitão Emídio, lá de Miguelópolis. Porque o aleatório falou que todo mundo da classe me assiste, mesmo só tendo ele de Santista. Então eu fiquei muito feliz. Um abraço para vocês. Um abraço Veríssimo. A gente gosta muito de você nesse canal. Venha participar com a gente. Tchau, pessoal.